Então, boa noite a todos. Eu sou a Paula Esteves, do Espaço Carlos Baiton. Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês. E hoje o Espaço Carlos Baiton vai dar continuidade à segunda apresentação de monografias de conclusão do curso, né, de especialização. E é a Silvia que vai falar, né? Quem fará essa apresentação vai ser a Silvia Schwark de Mello Enes Baganho. Então, eu vou apresentar a Silvia. A Silvia é psicoterapeuta junguiana, professora aposentada, graduada pela PUC São Paulo, especialista em psicologia analítica coligada às técnicas corporais e psicologia simbólica junguiana, né, que é esse curso que é oferecido pelo Espaço Carlos Baiton. Ela foi aluna e fez supervisão com o professor Carlos Baiton. Também trabalhou em abrigos com crianças e adolescentes vítimas de violência, e, simultaneamente à prática clínica, atuou por mais de 28 anos na educação pública. O tema da apresentação da Silvia é um tema extremamente importante, porque diante do que nós estamos vivendo, né, dessas turbulências em relação à educação. Ela vai falar sobre vivências de alteridade na sala de aula, né? É um assunto muito pertinente nesse momento. E aí a Silvia faz algumas colocações que eu vou falar para vocês. Ela fala assim, que diante da violência com a qual nos deparamos, quais os caminhos para lidarmos com ela dentro das escolas? Aí, deixa eu entrar aqui. Seguir pelo velho e conhecido acirramento patriarcal em detrimento do matriarcal, buscar através do poder impor os limites, a gente já viu, né, que onde isso nos leva, atuação de sombra e muito mais violência. Então, a Silvia também, ela baseou o trabalho dela muito num livro do Baiton, que chama Construção Amorosa do Saber, né? Em que ele vai falar muito dessa relação mais dialética entre professor e aluno, né? Que ele fala assim, olha, uma fala que a Silvia coloca, né? Deixa eu pôr aqui. Professor e aluno devem resistir à preguiça da mera oposição e buscar aqueles extraordinários momentos de encontro quando os opostos se tornam iguais. Isso é, tanto os professores quanto os alunos ensinam e aprendem, né? Então, nós vamos fazer a Silvia vai fazer uma reflexão sobre isso e nos ajudar a refletir também, né? Então, é isso, gente. Pode colocar, Silvia. Tá, então eu vou compartilhar minha tela para começar a nossa conversa. Tá dando para ver? Sim. Tá. Então, primeiro eu quero agradecer o espaço, a oportunidade de estar falando. Esses dois últimos acontecimentos bem trágicos me mobilizaram, mexeram bastante comigo, porque eu sou da escola, fui professora, então é muito impactante aquelas notícias horrorosas, né? E aí veio uma vontade muito grande de me colocar, e aí junto com isso o convite da Maria Helena de eu me apresentar hoje, então foi bem sincrônico, assim. E eu acho que eu deveria mesmo falar por conta, né? A gente ouve vários especialistas, muitas pessoas palpitando diante dessa violência, e pouco se ouve os professores que estão lá na escola, pouco se ouve os alunos que estão na escola. Então, eu queria pontuar esse espaço de lugar de fala, né? Eu vou falar de três vivências bem intensas que eu tive. Eu resgatei três cenas, né? De alteridade na sala de aula. E o que eu quero dizer com alteridade, né? Então, antes eu vou fazer um breve relato, né? Porque o Baiton, ele desenvolveu a psicologia simbólica junguiana, e ele coloca, né, quatro arquétipos regentes, que estão subordinados ao arquétipo central definido pelo Jung, mas o Baiton faz um desdobramento e coloca quatro arquétipos regentes: o matriarcal, o patriarcal, o de alteridade e o de totalidade.
Hoje aqui eu vou focar em 3 deles: matriarcal, patriarcal e o de alteridade, né? Eles são regentes porque todo o conteúdo, né, da consciência, que existe na consciência perpassa por esses arquétipos regentes. A elaboração é, é, vem desses arquétipos, a atuação da expressão desses arquétipos regentes, né? E na relação do eu e o outro. Então, para a gente falar de alteridade, eu tenho que necessariamente falar do patriarcal e do matriarcal, porque o arquétipo da alteridade, ele coordena essa articulação, né? Esse diálogo entre um e outro. Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui. Então, eu vou começar falando do arquétipo regente da matriarcal, só para a gente situar quem não tem contato com essa teoria, para ter ideia de o que eu estou falando quando eu falo matriarcal, quando eu falo patriarcal e alteridade, né? O arquétipo matriarcal, ele é o arquétipo da sensualidade, do desejo, do instinto de sobrevivência, sentimentos, sensações, intuição. A posição dele é insular, ele funciona em ilhas, né? Então, eu vou dar exemplos disso, desse funcionamento, da relação o ego e o outro. Então, quando a gente observa as brincadeiras infantis, o matriarcal, ele é muito ativo na primeira infância. Então, quando a gente brinca com uma criança de 4, 3, 5 anos, não tem regra, as regras mudam a toda hora. Você pode pôr um jogo de tabuleiro e as regras são inventadas e criadas, muda essa disposição. Então, esse é o matriarcal, né? Ora uma coisa, ora outra, e pode ser isso tudo ao mesmo tempo, assim, variando, né? É aquele amo e odeio, né? Eu ouvi uma pessoa falando assim, que quando brigava com o irmão, falava assim, eu te odeio, nunca mais eu vou ser sua irmã na vida. Aí passava 10 minutos, estavam lá brincando, se divertindo. E a gente presencia isso, né? É um amo e odeio. Mas você estava odiando? Não, agora eu amo, né? Então, são essas ilhas desse funcionamento. Os arquétipos, eles trazem um aspecto criativo, mas também sombrio. E a sombra, a fixação do arquétipo matriarcal, ele se expressa nas somatizações, nas adições, nos distúrbios alimentares. O outro arquétipo que a gente vai estar falando bastante nessas situações de vivência é o patriarcal. O patriarcal é aquele arquétipo da organização, da regra, da abstração, das leis, né? E ele funciona de uma maneira polarizada. Então, é polarizada e hierarquizada. Então, é certo ou errado, feio ou bonito, né? Ele é necessário, ele é super necessário no desenvolvimento de tecnologias, ou numa torre de controle aéreo, né? Esse arquétipo tem que estar muito ativado. Eu não posso ficar pensando se pode, não, mas vamos conversar primeiro. Não, mas talvez eu mude de ideia. Não, a rota tem que estar muito clara, muito bem direcionada, precisa. Numa sala de cirurgia, né? Tudo tem que ser muito preciso. Então, ele tem uma potência. A fixação dele, a sombra, né, vem através do machismo, racismo, guerra, quando ele é atuado de uma maneira destrutiva, né? A gente vê isso nesses heróis patriarcais que são corajosos, vão em frente, mas também são sanguinários. Aqui em São Paulo, acho que um exemplo clássico disso são os bandeirantes, né? Que a gente aprendia que eram os desbravadores, mas extremamente sanguinários, né? Então, o aspecto sombrio desse patriarcal. E o arquétipo de alteridade que dá nome ao título desse encontro, né? É o arquétipo que coordena de maneira dialética e sistêmica o processo de elaboração. É aquele que traz a possibilidade de resgatar o self dividido,
né? E se a gente pensar em termos de self cultural, o momento que a gente vive, essa divisão, essa polarização, a alteridade traz essa possibilidade, né? Ele é capaz de abordar o mistério da igualdade dos opostos e coordenar a polaridade básica da psique, formada pelo matriarcal e patriarcal no self individual e coletivo. É aquele capaz de dar expressão a todas as polaridades com direitos iguais de expressão. Então, o funcionamento é dialético o tempo todo, não é certo ou errado, né? Ele conversa, ele estabelece esse diálogo entre as polaridades. E exemplos, né, criativos da alteridade, a democracia, sustentabilidade, a educação humana, transformadora, né, acessível, é um exemplo, justiça restaurativa é um exemplo, a comunicação não violenta é outro exemplo. Qual é a sombra da alteridade? É a demagogia, a manipulação, e a gente vê muito isso, né? As pessoas transformam, às vezes, aspectos e linguagens de alteridade em técnicas, formatam e querem ganhar dinheiro com isso, ou querem manipular para conseguir algumas coisas, e aí já se perdeu a característica criativa da alteridade, né? Então, é dentro desses três arquétipos que eu vou estar desenvolvendo a minha fala, né? E aí eu vou para o âmbito escolar, né? Muito tem se falado sobre a violência na escola, só que a escola é um espaço que sofre, reproduz e também produz violência, né? Eu fui fazendo um jogo de palavras com várias questões que perpassam, né? O Byton falava em self individual, self familiar, self coletivo, self planetário, né? Então, a origem da violência, a perpetuação da violência, a repetição, esse ciclo que se repete, tem várias nuances, perpassa vários sistemas, né? E não é uma única coisa que vai resolver. Então, vamos agora colocar policiais armados nas escolas. Isso é um jeito patriarcal, sombrio, né? Porque é pela força e pela repressão. Não vai resolver. Vai enxugar o gelo, porque as causas da violência não estão sendo cuidadas, né? Ah, então vamos colocar psicólogos nas escolas, foi anunciado. Ó, oh, maravilha. Um psicólogo para cada 10 escolas é pura demagogia, não vai resolver, né? É, e como se a resposta estivesse num especialista. Ah, o especialista cuida disso. Não vai resolver. Isso é um problema complexo que precisa de muitas frentes, né, para ser abordado. E aí eu vou falar hoje do self na sala de aula, da sala de aula. E eu peguei essa frase do Byton que reflete a alteridade dentro da sala de aula, né? Professor e aluno devem resistir à preguiça da mera posição patriarcal polarizada, e buscar aqueles extraordinários momentos de encontro quando os opostos tornam-se iguais, isto é, quando tantos professores quanto os alunos ensinam e aprendem. Eu fiquei bastante incomodada com essa palavra que eu destaquei, preguiça. Num primeiro momento eu fiquei meio indignada com o Byton, né? Ele tinha essa capacidade de falar frases assim e nos tocar num lugar que a gente fala, o que é isso? Porque como professora e como tendo colegas professoras que fazem trabalhos muito bacanas, eu falei, como assim preguiça, né? Como que está falando que a gente tem que deixar a preguiça? E aí eu fui refletindo sobre isso e, e pensei, a preguiça é algo que nos cutuca, mas assim, no sentido de nós temos que sair desse lugar comum.
a gente não pode ficar esperando respostas prontas ou seguindo modelos ou achando que algo de cima vai resolver. A gente tem que sair desse lugar e se lançar numa busca. Então, nesse sentido, é muito coerente, né? Eu tenho que sair desse lugar e me mover para conseguir exercitar essa alteridade, que ela não é conquistada e pronto, está tudo resolvido. Ela tem que ser diária, constante, a cada elaboração, né? E aí, para falar do self da sala de aula, eu acho que seria necessário a gente falar dos personagens que compõem esse self, que é o professor, no caso eu, os alunos e dentro de que escola. Então, eu vou dar um pouquinho um parâmetro de cada um desses personagens, né? Bom, falando da minha trajetória, eu fui educada, né? Então, eu frequentei a escola pública no ensino fundamental e no ensino médio, na época da ditadura militar. Então, eu fui daquelas alunas que tinha que ficar enfileirado, cantar o hino, hastear a bandeira, a história era contada sobre a ótica militar. Então, eu vim dessa escola, né? É uma educação bancária, onde os professores falavam e os alunos tinham que aprender, né? E dentro dessa escola eu fiz o magistério. E aí eu aprendi a mesma coisa com que eu passei a minha escola inteira, né? Eu tinha que ensinar os alunos, enquadrar os alunos, né? Consertar o pensamento. E aí eu fui um pouco me desiludindo com a educação. Cheguei a entrar numa escola particular para dar aula, muito conservadora, a mesma postura. E aí o meu limite foi quando eu estava no pátio, na hora do recreio, com as crianças, e me pediram para conversar com as crianças para elas brincarem menos, para elas ficarem mais sentadas, para evitar acidentes. Aí eu falei, ai não, acho que educação não é para mim. E desisti da educação. Fui fazer psicologia na PUC, né? E aí na PUC, quem conhece a PUC, ela é tudo e mais um pouco, assim. Ela é uma bagunça. Então, eu peguei a época dos caras pintados, início dos anos 90. Então, ela tem uma organização, mas também tem toda a efervescência da universidade naquela época. E lá, uma amiga me chamou para entrar num projeto de alfabetização de adultos, dos funcionários, porque uma universidade como a PUC, os funcionários, muitos funcionários da limpeza, da portaria, eram analfabetos. Então, começou-se um projeto de alfabetização, né, dos funcionários e dos trabalhadores da construção civil, garçons, babás da região. E aí eu falei, ah, não, eu não sei, eu não aprendi. Eu falei, não, mas dá para fazer a formação. E eu fui fazer a formação, e aí eu descobri o construtivismo, o Paulo Freire era o secretário da educação, e aí essa chama de educação me tocou de novo, e daí por diante eu nunca mais saí da educação. Fui trabalhar numa cidade aqui próxima a São Paulo, com alfabetização, passei pelo ensino fundamental, passei por gestão, fui assistente de direção, voltei para a sala de aula, e aí saí dessa cidade e vim para São Paulo, né? Prestei o concurso e entrei. E chegamos na escola onde eu fiquei no final da minha carreira, né? É uma escola localizada num bairro mais nobre aqui em São Paulo, classe média alta. Então, é uma escola antiga, que o bairro foi crescendo e a especulação imobiliária foi levantando os prédios ao redor. Então, é uma escola que incomoda, porque os moradores acham que a escola é muito barulhenta. Eles não queriam que a escola estivesse lá. É uma escola bem
quando eu entrei, bem patriarcal. Então, eu vou dar alguns exemplos desse, né? Então, cheia de grades, essa pintura marrom pesada, né? E logo quando eu entrei na escola, na primeira reunião pedagógica, eu liguei para a escola e falei assim, escuta, eu tenho que estar aí meio-dia ou a uma, porque eu trabalhava à tarde. E me disseram assim, não, você já deveria estar aqui. A reunião é às 8 da manhã. E era 8 da manhã. Eu falei, ué, mas ninguém me avisou. Não, você deveria. Então, eu tinha minha filha pequenininha, 1 ano e pouco ainda. Peguei minha filha, não ia dar tempo de levá-la para nenhum lugar, para alguém ficar com ela. Fui para a escola com ela, peguei uns brinquedos, entrei na reunião, comecei a participar da reunião dos professores, eram só os professores. Daqui a pouco a coordenadora me chama, dizendo que a diretora estava pedindo para que eu me retirasse, fosse embora, porque não era permitido criança lá. Eu vinha de uma escola e de uma cidade onde a gente discutia as coisas muito democraticamente, e eu não concebia aquilo, né? Eu fiz todo um esforço para estar ali, minha filha não estava atrapalhando a reunião e eu estava sendo mandada embora. Aí eu me posicionei e falei, então peça para a diretora vir me tirar da reunião, eu vou ficar. E aí voltei para a sala de reunião, minha filha estava brincando ali perto, e quando eu olho para o telão projetado, estava se falando de acolhimento, como iríamos recolher as pessoas que estavam chegando na escola. Nessa hora eu não aguentei, comecei a falar como que a gente podia falar disso, sendo que eu tinha acabado de ser expulsa da reunião. E aí essa foi minha entrada nessa escola, né? Uma escola onde as professoras davam aula de portas fechadas, porque os alunos davam voadoras na porta, chutavam, se você deixasse aberta, o aluno entrava e saía da sala. Logo no início, um aluno falou para mim: o outro professor já foi embora, você não vai aguentar 3 meses aqui. E eu não era inexperiente, eu já tinha quase 18 anos de sala de aula, mas nunca havia trabalhado numa escola tão violenta e tão patriarcal, né? De todos os lados, entre professores, gestão e professores, alunos e alunos, aluno e professor, era violência de todos os lados, assim. Várias vezes saí chorando dessa escola e sem saber muito o que fazer, e aí comecei a. Não, cheguei até aqui, não é possível que eu não dou conta. E aí fui buscando diferentes caminhos, diferentes estratégias, e fui transformando esse meu percurso lá dentro, encontrando muita parceria entre as professoras que também estavam como eu. Vou falar um pouco dos alunos dessa escola. Então, são alunos de uma comunidade próxima da escola, então tem esse contraste, não só dentro da escola, mas também eles moram em barracos ou casas precárias de alvenaria, próximos de prédios de alto padrão, né? A sua maioria são filhos de trabalhadores, né? Empregada doméstica, babá, balconista, porteiros da região. Tem alunos que vêm da periferia para estudar na escola, porque os pais saem muito cedo, a escola lá está fechada, então trazem para a escola aqui, que já vai estar aberta, na volta pegam o filho e voltam para a periferia. Então, é uma comunidade com diferentes demandas e que sofre muita violência no seu cotidiano. Então, esse é o self escolar e da sala de aula que eu estava. E aí eu voltei para a frase do Barton e resolvi destacar a outra parte, né? Professor e aluno devem resistir à preguiça da mera oposição, posição patriarcal polarizada, e buscar aqueles extraordinários momentos de encontro, quando os opostos tornam-se iguais, isto é, quando tantos professores quanto os alunos ensinam e aprendem. Porque foi nesse encontro, professor e aluno, que eu fui encontrando a possibilidade de transformação. A resposta não estava em mim,
a resposta não estava no aluno, a resposta estava no encontro. E essa é a única possibilidade de transformação efetiva, né? A gente pode vir com projetos mirabolantes para a escola, mas não tem efetividade, porque você precisa estar disposto a estar nesse lugar de ensinar e aprender. E é desse lugar que eu vou falar dos 3 encontros extraordinários que eu vou falar. O primeiro encontro extraordinário é com a fera acuada. Nos últimos 5 anos que eu estive nessa escola, eu não só dei aula, antes eu dava aula no Fundamental 1, eu concorri e fui eleita para ser professora da sala de leitura, que é um espaço para incentivar a leitura. E aí, quando eu fui para essa sala, eu passei a dar aula para todos os alunos da escola, do primeiro ao 9º ano. Então, eu estava dando aula para uma turma de 5º ano. Quem é professor aqui sabe o que é isso, ou quem foi aluno de 5ª série lembra disso. É aquela fase que eles não são mais tão crianças, mas também não têm ainda a maturidade dos adolescentes mais velhos, e é um barulho, é um movimento, uma agitação. Para você começar a sua aula, tem que ter muita habilidade, muito tato para a gente poder começar. Então, eu estou dentro da sala, entra um aluno, eu vou chamá-lo de W, ele entra abruptamente pela porta e começa a andar de um lado para o outro, com muita raiva, xingando, reclamando, e anda de um lado para o outro, de um lado para o outro. Eu paro por um segundo sem saber se a aula vai degringolar, se a turma vai entrar num tumulto, o que vai acontecer. E eu começo a escutá-lo, e aí eu começo a falar, dá para ver que você está com muita raiva, né? Ele tô com muita raiva. E aí ele vai falando, ele está com um papel na mão. E aí ele fala que se sentiu injustiçado, que foi na diretoria, levou suspensão, e a mãe dele vai ser chamada, ele vai levar uma surra. E aí eu vou ouvindo, escutando esse aluno. Você está, então, com raiva, você está com medo porque você vai levar uma surra e você está se sentindo injustiçado. Tô. E aí eu fixo os olhos nele, eu percebo que o andar começa a diminuir a partir do momento que eu vou escutando. E aí eu peço para ele, eu quero te ouvir, eu quero entender o que está acontecendo, só que agora eu preciso terminar essa aula. Assim que eu terminar, eu vou sentar com você e vou te escutar, pode ser? E ele para por um segundo, me olha e se senta. E eu pude continuar essa aula. E no final da aula eu conversei com esse aluno, né? Não adiantava eu ter uma atitude patriarcal diante da cena. Ele já tinha passado pela diretoria, ele já tinha levado a suspensão, a mãe já estava sendo chamada, ele ia levar a surra, não ia mudar. E ele entrou na sala e ia arrumar mais uma confusão. Então, poder escutá-lo, poder ouvi-lo, respirar de uma maneira acolhedora, mas firme, foi a saída para que essa violência não continuasse, né? E aí eu vou falar de um segundo encontro extraordinário. Eu estava dando aula no 9º ano, estava no meio da aula, era a última aula do dia, e de repente um estrondo, as cadeiras caem no chão, 2 alunos se levantam, a mesa é uma mesa redonda, que eles sentam em grupos, se levantam, ficam um de frente para o outro,
com as mãos na mesa, prestes a levantar a mesa e saírem se atracando. Eu chego junto, ponho a mão na mesa e pergunto o que aconteceu. Foi uma pergunta ingênua, porque os adolescentes, eles não falam o que aconteceu, porque você está perguntando. Porque falar o que aconteceu é dedurar. Então, eles se calam. E parecia aquelas cenas de faroeste, como se tivesse tudo em câmera lenta, eu tendo que refletir muito rapidamente diante da cena. Um aluno começou a botar uma pilha, começou a botar lenha, né? Aquela coisa de briga de escola, né? Ih, nossa, não sei o que, briga. E aí eu percebo que eu preciso tirar as pessoas que estão ao redor dessa cena, peço para os alunos pegarem as coisas e saírem da sala, fixo meu olhar nesse aluno que está tentando botar pilha e pergunto para ele: você tem certeza que é isso que você quer fazer? Ele fica meio atordoado porque ele saiu do anonimato, do tumulto da saída, e eu olhei para ele. Ele se retira, ficamos nós três, eles congelados na mesma posição. O primeiro que se movesse ia virar a mesa e iam começar a se atracar ali. Alunos do 9º ano são alunos grandes, de 1,70 m, 1,80 m. Eu fico buscando algum sinal para poder falar, e aí eu coloco para eles o que está acontecendo, vocês são amigos, por que chegou nesse ponto? Na hora que eu falei, vocês são amigos, veio o sinal. Um deles, que eu vou chamar de R, escorreu uma lágrima pelo olho, e aí eu vi que era por aí que eu tinha que ir, e comecei a resgatar a história desses alunos. Eu conhecia eles desde o Fundamental 1. Eu falei, eu sempre vi vocês brincando, jogando bola, se divertindo, rindo pelos corredores. Vocês viveram muita coisa juntos. O que aconteceu vale essa amizade? E aí, esse menino que tinha escorrido a lágrima começou a chorar muito e começou a desabafar, que não aguentava mais aquela brincadeira que esse outro amigo fazia, que estava de saco cheio, que aquilo feria muito ele, e que ele não suportava mais aquilo. Né? Nessa hora, as mãos se relaxam, eles soltam a mesa e o outro começa a falar que ele não tinha ideia de que ele estava causando aquilo, que para ele era só uma brincadeira. Os olhos dele também ficam cheios de lágrima e eles começam a conversar. A minha presença já não é necessária, assim, enquanto mediadora. Eu só fui testemunha nessa hora dessa conversa. E eles vão conversando, se emocionam. O outro vai ao encontro desse, dá um abraço, não aquele abraço, porque eles não podem, né, demonstrar essa afetividade enquanto meninos viris, né, desse patriarcal colocado para eles, dá um abraço no pescoço, passa a mão na cabeça, se emocionam. O sinal da encerramento da aula toca, e aí entra aquele aluno que estava botando pilha para falar mais alguma coisa, achando que ia pegar a cena com discussões, briga. E a cara de espanto dele diante da emoção que aqueles dois estavam sentindo, né, desconcertou ele de uma tal maneira, né? E aí a gente percebe a violência sendo quebrada, esse ciclo sendo quebrado. Não cabia mais tirar sarro, não cabia mais botar pilha diante daquela emoção que aqueles dois alunos estavam tendo, né? E que poderia degringolar numa violência muito grande dentro da sala de aula. Então, foi um encontro extraordinário.
e vou falar do terceiro encontro. Eu estava na minha sala, sem aluno, fazendo um planejamento lá, e começo a ouvir um choro, mas era o choro, não era qualquer choro. Raios e trovoadas, alto, era um choro que dava a ouvir, acho que daria para ouvir pela escola toda, ecoava. Eu pensei, bom, tem os profissionais lá embaixo, devem estar lidando, alguma coisa aconteceu, mas era um choro desesperador e eu não resolvi sair da sala e olhar. E do alto da escada eu olhei, era uma menininha, vou chamá-la de A, agarrada nas grades que separam o pátio do acesso para as salas de aula. Em torno dela tinham 4 adultos, a assistente de direção, a professora de educação física, a inspetora de alunos e mais uma professora. Elas estavam confabulando ali como fazer para tirar essa menina que estava agarrada na grade, desesperada. Se encostasse nela, ela gritava, não podia puxar, e aquilo ecoando pela escola. Eu fui descendo muito lentamente, observando, só observando a cena, quase que em câmera lenta, e ouvindo aquele choro, tentando entender o que era aquele choro. Eu fui me aproximando com muita delicadeza, mas também muito assertiva. Entrei nessa roda de adultos em torno dela, as pessoas adultas deram um passo atrás, abriram essa roda. Eu me abaixei para falar com essa menina e falei bem baixinho, ela gritando, ela chorando, de olho fechado, e eu falei: Oi, A, sou eu, a Procília. O choro diminuiu um pouquinho. Eu percebendo isso, eu coloquei a minha mão na grade, embaixo da dela, bem sutilmente. E aí eu falei: confia em mim, eu ouvi o seu choro, o seu desespero lá de cima. Eu vim aqui para te ajudar. O choro baixou mais um pouquinho e eu toquei nas costas dela, muito sutilmente. Aí eu falei com ela: vem comigo. Ela largou a grade, grudou no meu pescoço, me abraçou com as pernas, que nem um macaquinho, né? Eu me levantei com ela no colo em silêncio, sem falar nada. Fui subindo as escadas, levei ela até a minha sala e fiquei ninando, 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 de uma maneira muito matriarcal. Só o corpo, sem nenhuma palavra. A hora que o choro parou, vem aqueles suspiros. Eu perguntei para ela: você quer me contar o que aconteceu? Nisso deu sinal, as crianças que estavam almoçando estavam voltando para a sala. Ela se agitou. Eu falei: você quer voltar para a sala? Falei: tá bem. Você quer que eu vá junto com você? Tá bem. Então, desce, lava o rosto. Se a professora perguntar onde você estava, diz que você estava aqui comigo conversando. Ela desceu, lavou o rosto, foi para a sala. Eu nunca soube o que aconteceu, ela nunca quis dizer, mas por várias vezes ela me visitava naquele horário, né? Às vezes eu estava com a turma do Fundamental 2 em sala, né? Ela abria a porta, vinha até mim, me dava um beijo, me dava um abraço e ia embora, né? Então, esse foi o terceiro encontro dentro da alteridade. E para vocês poderem visualizar um pouco, né? Essa é a sala de aula, a sala de leitura dessa escola. Em cima é como ela estava quando
quando eu fui para essa sala, ser professora dessa sala, né? Aqui tem um armário, então aqui embaixo dá para ver que eu tirei esse armário. Ele bloqueava a luz, né? Tornava a sala gelada. Dentro desse armário tinham os melhores livros da sala de aula, aqueles livros que quando você abre, vem a dobradura e forma o castelo e forma a casa e tinha os bonecos, papéis para as crianças brincarem. Só que a professora anterior deixava eles trancados porque os livros podiam estragar. Os livros de sexualidade também ficavam trancados nesse armário, porque podiam não gostar que se trabalhasse falasse sobre sexualidade na sala de aula. Então, eu abri esse armário, tirei todos os livros de lá de dentro, todos, não tinha nenhum livro que não fosse disponível para as crianças, e eu solicitei para a direção verba para poder ter almofada, para poder fazer um tatame e um canto aconchegante de leitura. Os livros eram dispostos de uma maneira muito desorganizada, bagunçada. Então, junto com uma professora que foi trabalhar comigo, que tinha um senso de organização muito apurado, e ela era professora de artes, então também tinha um senso estético, a gente reorganizou os livros de maneira que as crianças vissem eles de frente, os mais grossos e para os adolescentes em cima, os infantis embaixo. A gente deu toda uma cara nova para essa sala. Então, não era só no trato e na relação professor e aluno, mas esse ambiente escolar, que podia ser muito mais bonito, aconchegante e organizado ao mesmo tempo, né? E a fala que eu escutei quando eu estava solicitando a verba e tentando convencer, era uma diretora muito difícil, eu tive vários conflitos com ela, mas nisso a gente encontrou porque ter um espaço bonito dentro da escola é bom para a diretora, né? E, e a fala que eu escutei da professora anterior era assim: eu sempre quis melhorar a sala de aula, mas não vai durar uma semana. Você vai ver, tudo vai ser destruído. Eu fiquei 5 anos nessa sala e ela está inteira até hoje. Eu já saí de lá, eu me aposentei em 2020 e ela continua lá, nas mãos de uma outra professora muito especial que está seguindo com o trabalho. E aí eu trouxe dois momentos, né? Esse momento aqui, que quando eu comecei a montar a sala e fazer esse tatame, eu queria que esse cantinho fosse da leitura, então eu comecei a trazer as crianças, né, para fazer leitura para elas. São crianças que muitas vezes os pais trabalham muito, livro é caro no Brasil. E aí eu contava histórias para elas, eu lia histórias para elas, e elas ficavam deitadas no tatame ouvindo. E aí um dia, né, nesses momentos livres que eu dava, eu me deparei com essa cena, e aí eu tiro a foto. É uma aluna, no papel de professora, lendo para as crianças, né? Então, essa troca que o Byton fala, acontecendo ali. E, por último, para encerrar, essa foto, vocês lembram que eu falei que era uma escola onde as pessoas davam aula de portas fechadas, porque os alunos entravam, saíam, arrumavam confusão. Eu, na sala de leitura, eu levei os alunos para participarem de um campeonato de poesia chamado Slam. Então, eu tinha que tirar os 3 melhores alunos em poesia desse processo e levar para um campeonato interescolas, né? Então, o slam, ele as poetisas e os poetas declamam e a plateia e os jurados que são tirados da plateia fazem a escolha e dão as notas e no final a gente vê. Então é um campeonato acontecendo dentro de uma sala de leitura
não só com uma turma, mas com duas turmas de nono ano, mais as poetisas e os poetas que se inscreveram, e cada um e era do quinto ao nono, então eles podiam trazer três amigos para terem apoios. Então, me falaram assim: você vai ter coragem de juntar tudo isso de aluno numa única sala? Você quer ajuda? Você quer inspetores? Você quer. Não, não precisa. Não, mas vai ser só você e a professora da outra turma? Só. Tem certeza? Tenho. E aí, essa foto, né? Não tem. Eu não estou lá na frente, eles estão sentados em almofadas, em cadeiras, no colo, aguardando o início do slam. Alguns alunos estão sentados na minha mesa, mexendo no computador que eu trabalhava, porque eles ficaram, eu encarreguei eles de fazerem a playlist das músicas que seriam tocadas nos intervalos entre uma apresentação e outra. Então, essa foto, ela sintetiza todo esse processo de 10 anos nessa escola, para que esse lugar da sala de aula fosse um lugar aconchegante, um lugar precioso, mágico, mas com organização, com muita aprendizagem, de uma maneira muito independente, autônoma, né? E aqui eu encerro a minha fala. E eu queria trocar um pouco com as pessoas agora.